Dados da Receita Federal apontam que mais de 6 milhões de pessoas jurídicas estão com algum tipo de pendência. Essa situação pode gerar multas e até a suspensão do CNPJ. Eu quero saber mais detalhes agora ao vivo com a Mônica Vieira. Tudo bem, Mônica? Oi, Jordevá, tudo bem com você? Tudo Seja certo, bem-vinda. né? Muito obrigada. Jordevá, e esse número pode chegar a 10 milhões se contar com as pessoas, com a pessoa física que está com algum tipo de pendência na Receita Federal. E para falar um pouco mais desse assunto das penalidades, tanto para quem tem CNPJ e pessoa física, nós estamos recebendo o contador Israel Rodrigues. Muito obrigada, boa tarde, seja bem-vindo. Qual a principal penalidade para quem está com alguma pendência na Receita Federal, algum empresário? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Em se tratando de pessoa jurídica, essas pessoas jurídicas que deixam de enviar alguma obrigação acessória, por exemplo, empresas do regime tributário Simples Nacional, elas estão obrigadas a enviar uma declaração mensal que é de apuração dos tributos. Se ela não tiver movimento no período, ainda assim ela tem que enviar essa declaração, que é o PGDAS-D que chama. Se ela deixa de enviar, ela está sujeita a multa. Declaração anual do Simples Nacional, se ela deixa de enviar também está sujeita a multa. As empresas que são do regime tributário, lucro presumido ou lucro real, estão obrigadas a informar muito mais outras obrigações acessórias, que são os SPEDs, né? SPED ECD, ECF e outros SPEDs que também estão sujeitos à multa, podendo a multa chegar até 1% do faturamento da empresa. Então, dependendo da situação que a empresa estiver, isso pode penalizar muito e às vezes até levar uma empresa à falência no caso de multas tão pesadas, né? Então, é interessante que se faça o envio dessas obrigações para que você não venha ter alguma penalidade. Inclusive, empresas do microempreendedor individual, que é o MEI, né? Ele também está obrigado a informar a declaração anual do MEI. Se ele deixa de informar, ele está sujeito também a uma multa de R$50 por falta de envio. E vale lembrar também, né, Israel, que através do CNPJ os empresários fazem compras, eles basicamente vivem pelo CNPJ e ele pode ser suspenso ou anulado. Como que funciona isso? Pode resgatar esse número depois de organizar as pendências? Qual o prazo que a Receita dá para esse empresário? Em se tratando de microempreendedor individual, ele pode ter sua inscrição cadastral baixada pela Receita Federal e esses débitos vão para a pessoa física dele. No caso das demais empresas, elas podem, no prazo de 90 dias, se não regularizar, ter a sua inscrição inapta na Receita Federal. Estando inapto na Receita Federal, ele não é permitido mais emitir nota fiscal, o fornecedor não consegue emitir nota fiscal mais para ele, ou seja, ele não consegue operar mais dentro desse CNPJ enquanto não regularizar. Enquanto não regularizar, vai aumentando esses valores de multa, já que tem declarações que têm que ser enviadas mensalmente. Então, cada declaração é uma multa. O senhor estava me explicando que para a empresa é melhor contratar um contador porque existem detalhes que a pessoa em si não consegue enviar para a Receita Federal. Então, nesse caso, as pendências dos empresários devem ser feitas de que forma, até quando, qual o prazo que a Receita dá para esse empresário resolver essas penalidades, essas pendências, perdão. Em relação a essas pendências, é importante que se procure um contador, porque tem que olhar a fundo quais são as pendências, quais as declarações que deixaram de enviar. E o contador vai ter a competência suficiente para enviar essas obrigações. Porque se simplesmente for enviada e de forma irregular, com informações faltando, você também está sujeito à multa. Então é importante se procure um contador para ter uma orientação de uma pessoa competente para poder regularizar essas pendências. O prazo para regularização é o mais imediato possível. No caso das empresas do Simples Nacional, se ela não regularizar até o mês de dezembro, as pendências, sejam de débitos, fazendo parcelamentos ou quitando suas dívidas, ela pode ser desenquadrada do Simples Nacional a partir do próximo ano. A depender do tipo de empresa, isso pode se tornar mais oneroso os tributos que incidem sobre a sua receita. Ok, muito obrigada, Israel Rodrigues, ele que é contador e vai sanar aí as nossas dúvidas sobre os CNPJs, mais de 6 milhões que estão com alguma pendência, com algum atraso na Receita Federal. E eu volto com você, Jordevá. Mônica, obrigado. É muita gente, hein? Muita gente. O Leão sem contar o simples, né? A pessoa física. Leão tá com fome, né? Muita.